Agora eu quero fazer um registro ligando essa questão que é tão antiga, porque ela é antiga. Código Florestal de 2012. Né? Há um debate bastante recente, que é a chamada fake news. As notícias falsas. A gente associa muito, e é bastante grave, a notícia falsa a grupos organizados na internet que mal podem ser identificados. Não é isso? Gente que se esconde nas sombras, gente que se organiza para inventar coisas, que cria robôs, que vai espalhando os robôs que estão por aí. Há verdadeiras nulidades hoje na internet, que está lá com milhares de visitas, gente que não existe, gente absolutamente desconhecida, porque são robôs que estão ali, dizendo assim, olha, eu tenho não sei quantas, tudo robô, tudo falso, né? E espalhando bobagens, enfim. Isso é muito grave, tem de ser combatido. Durante as eleições, nós vamos ver o peso que isso vai ter. Nos Estados Unidos, sim, isso teve um peso importante. Não estou dizendo que necessariamente definiu a eleição, acho que não. Mas há quem defenda a tese de que definiu a eleição. Isso eu realmente duvido, porque eu acho que o que definiu ali foi, acho que o Obama exagerou no politicamente correto e nas políticas, digamos, de esquerda, do ponto de vista comportamental, e gerou uma reação cultural nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que, em certa medida, há também aqui no Brasil. Ainda ontem eu falei, escrevi hoje 3 textos longos no meu blog, né? Que o Jair Bolsonaro sai da cabeça de Caetano Veloso. É claro que é um símbolo, não é o Caetano, mas aquilo que o Caetano representa, essa esquerda encantada, completamente descolada da realidade, completamente descolada do povo, né? Apegada excessivamente aos direitos de minoria, não que eles não devam ser pensados, mas que se esquece da existência das maiorias. São governos, são forças políticas, são partidos que, em vez de educar as maiorias, né, em vez de levar as maiorias para que elas mudem determinados pensamentos que muitas vezes são preconceituosos, rancorosos, em vez de optar pela educação, opta pelo confronto, pela militância, pelo exclusivismo que hostiliza o outro. Né? Mas vamos voltar ao centro da coisa. Essa fake news, essas fake news, tudo isso é muito grave. Agora, é muito grave quando a fake news, quando a notícia falsa, é comprada pela imprensa, pela grande imprensa. Aí é muito grave. Aí é muito sério. Porque você já não se trata mais de você dizer, olha, estão espalhando um boato aqui, mas os fatos são esses. E eu, como imprensa, tenho um compromisso com os fatos. Só que, às vezes, por adernamento ideológico, por preconceito, por uma soma dessas coisas todas, a própria grande imprensa acaba comprando a notícia falsa, insistindo na notícia falsa, veiculando a notícia falsa e criando pressão política. Por que eu estou dizendo isso? O Código Florestal, e eu acompanhei, poucas pessoas escreveram tanto sobre Código Florestal como eu. Quantas terras eu tenho? Bom, quem foi à minha casa já sabe. Na sacada do meu apartamento, até uma sacada bastante razoável, tem uma terrinha ali. Por exemplo, tem um pé de gengibre desse tamanho, assim, ó, com umas folhas enormes, que é um tipo de gengibre com folhão bonito. É o que eu tenho de terra. Eu não tenho terra. Para cuidar da voz, o gengibre? Para cuidar da voz. Fazer quentão. Então é o que eu tenho de terra. Eu não tenho terra. Mas eu tenho a consciência da importância que o setor agropecuário tem para o Brasil. E eu já disse aqui muitas vezes que o setor agropecuário salvou o Brasil da tragédia. Né? O setor agropecuário foi fundamental para o Brasil fazer sucessivos superávites comerciais que hoje nos permitem ter uma reserva de 300 bilhões de dólares, o que dá uma certa estabilidade, uma estabilidade importante para o país, e em grande parte foi o setor agrícola, e quando a balança passou a ser deficitária, o setor agrícola continuou superavitário. Nós só não fomos mais deficitários por causa do setor agrícola.
Não obstante, há um preconceito imenso na imprensa contra o setor rural brasileiro. Fala-se em bancada ruralista como se fosse coisa do capeta. Linha de financiamento, linha de crédito para a produção agrícola é demonizada. Para a indústria, não. Para a indústria, pode. Embora o setor manufatureiro brasileiro seja deficitário. Né? Ah, não, mas temos que desenvolver tecnologia, temos que gerar emprego. Bom, o campo não gera emprego? Também não é demandador de tecnologia? Hã? E qual foi a mentira que colou na história do Código Florestal? A de que o Código Florestal previa a anistia para desmatadores. Então virou assim, anistia para desmatadores. O que é que tinha lá e está lá no Código Florestal? Várias ações chegaram ao Supremo e finalmente o Supremo declarou a constitucionalidade do que está no Código. Quem havia desmatado até julho de 2008, podia fazer o seguinte, se inscrever num programa, Coutinho. E aí, uma de três coisas, né? Ou recuperava a área, propriamente, né? Ou comprava uma área no mesmo bioma, né? Então ele podia recuperar aquela área, atuar para recuperar aquela área que ele desmatou. 50% podia ser de espécies exóticas, que não são nativas do local. Poderia simplesmente não tocar mais naquilo, né, e deixar a recuperação natural acontecer, portanto ele não produz mais ali. Né? Ou ainda comprar uma área no mesmo bioma, depois vocês vejam o que é o conceito de bioma, né? São grandes áreas que têm a mesma vegetação, o mesmo tipo de terra, o mesmo tipo de equilíbrio ecológico. Comprar uma área no mesmo bioma para preservar e ele continua produzindo naquela área que ele já produz. Se ele não fizesse nada disso, ele ia pagar multa. Isso é anistia? Isso é anistia? Anistia, vá ver no dicionário, anistia é esquecimento. Anistia tem a mesma raiz. Olha que bonitinho que é a etimologia. Momento cultural. Da palavra amnésia. Aliás, anistia originalmente é amnistia. É da palavra amnésia, do esquecimento, do apagamento. Não é? Portanto, não é uma anistia, você não está pagando nada. Você não está esquecendo nada. Você está condicionando o não pagamento de multa em dinheiro a um compromisso do produtor rural. Não é anistia. Mas criou-se uma outra fantasia igualmente mentirosa de que isso beneficiava os grandes produtores. Falso também. A grande agroindústria, falso também. Eram os médios e pequenos produtores que iam pagar o pato. Hã? Só que aí apareceu a santa do pau oco da floresta. Ah, tá falando de mim? Sim, Marina Silva, de você. Hã? Gritando para o mundo que o Brasil estava anistiando desmatadores. E aí tudo que a santa do pau oco da floresta fala, cola. Agora parece que ela já tem uma concorrente, que é a Índia Sônia Guajajara, que é ecossocialista. Vice do Guilherme Boulos. E tudo que ela falava, colava. E ninguém se encarregava de fazer o básico. Ler o texto. Eu nunca vi uma anistia condicionada a determinados comportamentos. Isso não existe. Quando se anistiaram os presos políticos e os acusados de tortura no Brasil, houve algum condicionante? Tiveram que fazer? Não tiveram que fazer nem meia culpa. Por acaso, os esquerdistas iam falar, errei em tentar a luta armada, errei em ficar soltando bomba, errei em matar o Mário Cosel Filho, errei em soltar uma bomba no Conjunto Nacional ali na Paulista e arrancar a perna de um sujeito. Errei ao esmagar a cabeça de um policial com uma coronha de fuzil, como fizeram os partidários do Lamarca, cuja biografia agora será cantada em cinema pelo Wagner Moura, que não pode ver um equívoco passar perto que ele logo pega.
Não, ninguém precisou fazer nada disso. Assim como os torturadores também não precisaram. Me arrependi muito de ter enfiado uma coisa de bambu debaixo da sua unha. De ter te pendurado no pau de arara. Né? De ter te violentado. Não. Ali foi anistia. Apagamento. Por isso que quem quer rever anistia é, antes de tudo, um tarado constitucional. Porque quando você anistia, você pratica o esquecimento. Acabou. No caso do Código Florestal, não houve anistia. Porque aqueles que não cumprirem o prometido vão pagar a multa. E cumprir o prometido significa fazer uma compensação que, como a palavra diz, compense o desmatamento. Onde está a anistia? Mas não deu outra. Nos jornais hoje, os portais, os sites, todos os lugares, Supremo aprova anistia para desmatadores. 6 anos depois, eu me vi no dia da marmota. Sabe o dia da marmota, que nunca muda? Discutindo sempre a mesma coisa. E me irrita. Porque aí eu acho que é burrice. E aí eu acho que tem um compromisso de repórteres, editores, as empresas de comunicação, os diretores de jornalismo. Tem que chamar e falar, não é. Nossa, isso daí não é mexer com a independência e a liberdade de imprensa? Não. Não, você não tem a liberdade de desinformar as pessoas. Isso é questão de opinião. Não é questão de opinião. Anistia é anistia. Vá ver o que quer dizer anistia. O que está no código não é anistia. Ponto final. Qual é a controvérsia? Agora, se você quer mudar o sentido das palavras, se você quer fazer uma revolução de sentido das palavras, né? Não é anistia, mas é um tipo, nem é um tipo de anistia. Então, mais uma vez, o Supremo, e olha, isso é relevante, Reinaldo, o Supremo fez a coisa certa. Fez, mas qual foi o placar? 6-5. 6-5. 6-5. E o relator, para variar, o Luiz Fux, eu tenho certeza. O problema é o seguinte, a peruca esquenta o cérebro, começa a fritar o miolo, né? Você tem que aguentar, né, Fux, meu senso de humor, né? Vai falar, só porque você é careca. Bom, não sei se é peruca, implante, eu sei que a natureza não produz aquilo, com certeza absoluta. A natureza produz até a ave do paraíso, mas aquilo não produz. Depois vocês veem o que é a ave do paraíso. Topetão. O Luiz Fux chamou de anistia e disse que a Constituição proíbe esse tipo de anistia. Proibiria se a anistia fosse. E alguns votaram com ele. 2 que não me surpreenderam: Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Vê lá se esses 2 também, quando um equívoco passa perto, evitam cavalgá-lo. Jamais. Né? Agora, eles são eles. A imprensa, que tem o dever da neutralidade diante do fato, não quer dizer que não possa ter uma opinião a respeito. Neutralidade diante do fato, do acontecimento. Esta não poderia jamais ter chamado o que se fez ali de anistia. E chamou de novo, né? E isso alimenta só a militância burra. É isso aí.